Boa noite, amigos do Quero Acesso. Tudo bem com vocês? Quanto tempo! Sejam bem-vindos, bem-vindas ao primeiro Papear do ano, que tem como convidado o Luciano. Bom, vamos chegando, pessoal, que hoje o bate-papo vai ser muito legal. Bom, eu vou fazer a minha audiodescrição para vocês. Eu tô com o cabelo molhado, que eu acabei de sair do banho, meu cabelo tá curtinho. Tô com uma blusa rosa, que é uma das cores que eu mais gosto. Vocês não estão vendo, né? Mas eu tô sentada na minha cadeira de rodas. Atrás de mim tem uma parede branca com uma prateleira com várias coisas, livros, bichinhos de pelúcia, que eu gosto muito, caixas e outras coisas também. Gente, estou muito feliz que esse quadro novo está estreando e já já vou chamar o nosso convidado aqui, que está aqui. Oi, Pedro, tudo bom? Então, eu já vou começar a chamar o Luciano para a gente poder conversar, porque tem muita coisa legal para a gente conversar. Oi, Marilda! Então, bora lá que vamos começar. Luciano, dá um ok aí, eu posso te chamar já? Você está se preparando ainda? Fala para mim. Dá um ok aqui, se já pode te chamar. Bom, eu vou chamar. Peraí. Será que eu ainda sei fazer isso, gente? Porque faz tanto tempo que eu não sei. Ó, o Luciano falando que tá pronto. Então, vamos ver. Ah, Luciano. Olá, Oi, boa noite, boa tudo bem? noite, tudo bem? E você? Tô bem também. Obrigada por ter aceito o convite de participar do primeiro Papear do Quero Acesso do ano. Esse quadro é novo e é uma honra ter você aqui comigo, com a gente, na verdade, né? Aí. Então, o espaço está aberto para você já se apresentar, falar um pouquinho de você e assim a gente vai seguindo o, o bate-papo. Tudo bem? Tudo ótimo. Bom, quero agradecer, primeiramente, eu é que agradeço pela oportunidade de estarmos aqui juntos, é sempre bom. Eu sempre falo que, primeiro, é bom falar de inclusão, mas é bom falar ainda melhor falar de inclusão entre amigos, né? Então, Aham. muito obrigado por essa oportunidade. Primeiramente, eu também quero fazer minha descrição. Eu sou um homem moreno claro, tô com o cabelo raspado, baixo, meu cabelo já está começando a ficar grisalho, já passamos aí dos 40. Também tenho cavanhaque branco, já está também grisalho, cavanhaque. Estou usando uma camisa azul com uma gola cinza clara. Atrás de mim eu tenho uma parede branca. Está aparecendo um pedacinho da minha mochila aqui, mas basicamente toda a minha parede está branca. Então, esse é
o Luciano do Cinco, a gente tanto vive falando por aí, né? Vem comigo que eu te incluo. O famoso Luciano. Não, nem tanto assim. Mas aqui estamos. Muito feliz de estar aqui. Podemos começar com as perguntas? Claro, com toda certeza. Fica à vontade. Olha, é daquele jeito que a gente combinou antes, tá? Tá Se ótimo. você tiver vontade de fazer perguntas para mim também, pode, Tá pode ótimo. fazer, tá bom? Tranquilo. Olha, pessoal, antes eu quero dizer aqui para vocês que eu ainda não tenho muita facilidade de ler os comentários e falando com o Luciano. Então, se passar alguns comentários, algumas coisas, eu já peço desculpas, porque eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Embora eu seja mulher, né, e a gente tem a fama de que mulher faz várias coisas ao mesmo tempo, mas isso, para algumas coisas, não funciona comigo, não. Então, vamos lá. Vamos sim. Luciano, Pois não. me conta, melhor, conta para todos nós, como surgiu a ideia do Team Blue? Legal. Bom, basicamente, a gente teve a ideia do Team Blue depois de muitos anos de ter uma vivência com a questão da deficiência. Eu sou uma pessoa com deficiência física, então eu tenho uma miopatia congênita de fibras, com desproporção de fibras do tipo 1, que é uma miopatia que, na verdade, o que ela faz comigo é que ela me traz uma fraqueza muscular em todo o meu corpo. Então, essa deficiência ela foi reconhecida em mim aos 5 anos, porque eu ainda não andava, e os médicos lá em 1985 não tinham tanto conhecimento para saber de fato o que estava acontecendo. Então, eu comecei a minha mãe, minha avó, as mulheres guerreiras aí da minha infância, elas realmente começaram a ir atrás, me levar para os lugares, para os médicos, para tentar entender o que eu tinha, até que aos 9 anos, na Escola Paulista de Medicina, eu fiz uma biópsia que me disse qual era a deficiência que eu tinha. E essa deficiência, ela me trouxe, além da dificuldade de começar a andar, eu só andei aos 5 anos de fato, eu sempre tive muitas dificuldades em permanecer em pé na mesma posição, caminhadas, eu não consigo caminhar por longos espaços, e aí a gente vai se cansando e outras coisas assim. Então eu sempre tive essa vivência, porém, quando mais jovem, ela me afetava um pouco menos, ela me afetava de uma forma menos intensa, e apesar de eu ter já ter muitos dos sintomas, eu sempre fui uma pessoa que, até levado pela sociedade a olhar como algo normal, né? Então eu acabava indo para o lado de querer ser normal, querer parecer normal, se é que a gente pode chamar assim, mas a falta de conhecimento me fazia andar dessa forma, ir dessa forma, né? Então, o que aconteceu foi que eu, por muitos anos, vivi uma vida com muitas dificuldades. Então, para você ter uma noção, eu tinha dificuldade de trabalhar, eu tive dificuldade porque eu não conseguia, eu sou uma pessoa de 1,83 m e eu não conseguia... Nossa, é alta, hein? E aí eu chegava na frente de uma máquina para fazer um teste, eu não conseguia ficar de pé naquela máquina. Então, as pessoas não têm aquele conhecimento sobre o que está acontecendo, então você acaba sendo segregado ali e sendo realmente passando por muitos preconceitos. Então, ele acha que ele não está afim, ele não quer trabalhar e outras coisas mais. Então, eu passei muito por esse tipo de coisa, até que ao longo dos anos eu comecei a trabalhar pela lei de cotas, consegui, ainda que sem informação, consegui entrar nisso. E com o passar dos anos e da chegada da idade, do ganho de peso também,
outras coisas, porque eu tenho dificuldade de fazer exercícios físicos e outras coisas, eu comecei a sentir mais a intensidade da deficiência na minha vida, né? Então, ela começou realmente a ser mais dona da minha vida do que eu dono dela. Então, o que começou a acontecer foi que, vivendo as dificuldades e tendo que, às vezes, se isolar, e tendo que, às vezes, não conseguir acesso, não conseguir inclusão e muitas outras coisas, eu cheguei num ponto que eu comprei um banquinho de plástico, porque por ser uma pessoa com uma deficiência não visível, você ainda tem outras questões. Então, já passei aí por trens, transportes, que as pessoas me tiraram do lugar da pessoa com deficiência, por eu não ter um comprovante e coisas desse tipo. Sério? Já passei muito por isso, porque hoje ainda um pouco mais, mas anteriormente, quando as pessoas olham para você, elas não veem a sua deficiência, né? Então, por ser invisível, as pessoas não conhecem, as coisas vão se passando. E aí, quando eu comprei esse banco, que foi que começou a me levar para os lugares, porque hoje o que acontece é que eu ando por poucos espaços, eu já fico com falta de ar, né? E eu comecei a perceber algumas coisas. Então, eu comecei a perceber uma certa mudança nesse patamar. Então, eu passei a perceber as outras questões das faltas de acessibilidade, que era não mais a questão da falta do respeito à pessoa com uma deficiência não visível, mas sim a falta do respeito mesmo com uma deficiência visível. E aí, incrivelmente, porque já estava aí por faixa dos meus 39 anos, me deu um estalo no sentido de a gente precisa falar algo. E eu comecei a procurar, eu comecei a me questionar se existia algo assim. Comecei a procurar pessoas que falavam sobre deficiência e comecei a encontrar... A mesma língua, né? Exatamente, que dissessem a mesma língua, e comecei a me encontrar. Comecei a encontrar muitas informações, comecei a encontrar pessoas que tinham esse mesmo propósito, que tinham esse mesmo foco, né, de falar sobre isso. E foi aí que nasceu a ideia de ter uma página que falasse de inclusão. Eu trabalho com marketing no meu dia a dia, então o meu trabalho é voltado para treinamentos, para marketing. Então, eu precisava trazer isso para falar na minha linguagem, né? Então, foi aí que comecei e surgiu a ideia do Te Incluo. E, de fato, a gente foi um momento daquela virada de chave que pôde trazer para a gente uma nova forma de ver, uma nova forma de pensar, né? Então, acho que esse foi o grande motivo que trouxe a vida do Te Incluo, foi realmente pegar essas experiências e dizer que eu também posso fazer algo, eu também posso ajudar de alguma forma. E aí nasceu realmente o Te Incluo, com esse foco tão intenso na inclusão, com esse foco tão intenso nas pessoas. Olha, eu, de verdade mesmo, eu só tenho que te parabenizar pelo trabalho. Eu já sigo você há um bom tempo e convido até quem está aqui pela primeira vez, quem ainda não conhece o trabalho do Luciano, tá aí uma chance de vocês passarem a conhecer e ver também o universo PCD, né, na visão masculina, né? Muitas vezes a gente encontra pessoas PCDs, mas eu, por exemplo, quando eu vi o seu trabalho e a forma que você aborda os assuntos, eu achei muito legal, muito bacana mesmo, porque não são todos os homens com deficiência que têm a mesma coragem, né? A mesma atitude que você
muitos se fecham, muitos ficam mesmo no seu mundinho, nada contra, cada um, Claro. né, sabe Uhum. da sua realidade, né, e do porquê faz isso, mas quando eu comecei a acompanhar o seu trabalho mais de perto, falei, nossa, que legal, que bacana, que você não se esconde, você realmente é o primeiro que se inclui, e isso é muito bacana. Eu te conheci, eu tive acesso ao seu trabalho meio por acaso. Você fez uma live com uma amiga minha, aí eu assisti e falei, cara, eu vou começar a seguir ele. Aí daqui a pouco você fez uma outra live com uma outra conhecida minha. Eu falei, nossa, esse cara bomba. E quando você me respondeu a primeira vez, eu não achei que fosse você. Eu achei que fosse alguém que trabalhasse com você. E daí eu te achei uma pessoa super acessível e falei, cara, tá aí, por que não fazer uma live com ele? Por que não é, trazer algumas questões que dá para ser debatida tanto na visão feminina, né, Sim, quanto na visão masculina e claro. mostrar para as pessoas que realmente não há diferença, né, que muito do que a gente vive é, é igual, né? É, Só muda muitas vezes o local, sim. mas às vezes a sensação é a mesma de ter passado. E isso eu achei muito legal de ver que você não só aborda isso no seu trabalho, mas da forma leve, sabe? E eu gostei porque sempre eu via as pessoas quando vai falar de alguma coisa, assim, já é com certo peso, ou, mas isso acontece comigo mesmo porque eu sou assim. Não, então, assim, é porque muitas vezes tem muita gente que se conforma com a situação. E você é mais ou menos como eu, é militante. Você quer sacudir todo mundo, você quer colocar todo mundo na linha de frente para batalhar, e eu acho muito legal isso. Tiro o chapéu para você. Imagina, obrigado. Eu já tenho que dizer que, ao contrário, eu me inspiro muitas vezes em pessoas que já fazem esse trabalho há um bom tempo, como você, eu sei, já tenho te acompanhado também, já, né, nos tornamos quase que Obrigada. parceiros aí, sempre trocando muita coisa boa, muita informação boa. Então a gente começa a ver, acompanhar o trabalho que é feito e a gente começa a ver que é possível sim fazer um pouco mais, é possível dizer um pouco mais, né? Eu sempre digo isso. A gente precisa tentar, pelo menos, mudar em volta do nosso mundo. Eu posso não conseguir Sim, mudar todo o mundo, mas se eu conseguir mudar um pedacinho em volta aqui do nosso mundo, que seja do meu mundo aqui onde eu estou, do mundo onde você está, e que mais uhum. pessoas possam ver e entender a nossa realidade, porque muitas vezes acho que falta informação. Se a gente se fecha, Verdade. se a gente não fala o que está acontecendo com a gente de Ninguém vai saber, fato né? ninguém vai saber, não é uma informação simples, né? Não é uma informação fácil. Então eu acho que quando a gente fala de não só de ambientes seguros, mas nós temos que ser, eu brinco sempre que eu tenho que ser um ouvido seguro. Eu tenho que ser uma pessoa que as É, pessoas possam ter segurança de falar comigo, de errar ao falar comigo,
mas que elas possam aprender alguma coisa cada vez que eu falo com elas. Uhum. Então, acho que é isso. A gente precisa fazer a diferença dessa forma. Acho que inclusão é isso, fazer a diferença. Começar aos pouquinhos, né? E Sim, assim, não ter vergonha de se expor. exato. Porque eu vejo assim, as pessoas começaram a olhar para mim de uma forma diferente, porque a minha forma de olhar para mim mudou. Então, assim, é, é, acabou sendo o reflexo daquilo que eu sou comigo mesma, sabe? Eu aprendi uma coisa com a minha mãe que eu levo para minha vida toda, assim. Durante muito tempo na adolescência, eu morria de raiva das vezes ter que sair e as pessoas ficarem olhando para mim o tempo todo. Daí eu olhava para minha roupa para ver se eu estava suja, olhava para a cadeira, daí eu falava, viu, mãe? As pessoas só estão olhando para mim por conta da cadeira e tal. Aí teve um dia que minha mãe teve a brilhante ideia de falar assim: ah, se estão te olhando, joga um beijo, dá um tchau, dá um sorriso. Dito e feito. A partir do momento que eu passei a fazer isso, tudo mudou. Porque algumas pessoas hoje até dão o sorriso de volta, outras pessoas ficam meio sem graça. Tipo assim, é você quebrando o gelo. E você, já passou por isso? Já passei muitas vezes por isso. É, já passei pela questão de quando chego, passo e abro um banco, né, um banquinho, porque o meu banquinho ele abre e fecha, então ele parece uma maletinha, e aí quando você chega, você abre ele e senta, né? Então eu fiz questão de fazer o máximo de colocar o máximo de adesivo, o máximo de coisa que eu pudesse nele, para poder realmente fazer com que as pessoas olhassem. Por que eu fiz isso? Porque antes até de eu usar esse banco, eu tenho, dentre as características da minha deficiência, eu tenho uma lordose. Então, quando criança, eu muitas vezes tive essa mesma sensação que você teve de ser olhada e de ficar mal, de ficar triste, de ficar com raiva, de se fechar e de preferência querer nunca mais sair de casa. Esse era o meu sentimento Uhum, muitas das vezes. E quando o tempo foi passando e eu fui crescendo e fui, né, a vida foi passando, eu comecei a entender que era exatamente isso, que as pessoas olhavam para mim porque elas estavam muitas vezes, e eu tenho aprendido isso hoje com o meu banco, que muitas vezes elas estão precisando de algo de volta. Então, muitas vezes eu tenho olhado para o mundo com a olhar daquilo que eu deveria ser, ao contrário, não da minha expectativa, né? Ou não da expectativa uhum, só da minha deficiência, mas da expectativa das uhum. pessoas, de quebrar, de derrubar essas barreiras. Então, muitas vezes, quando eu chego, eu sento no meu banco, eu estou com falta de ar, porque quando eu abro o banco é porque o ar está faltando. E às vezes as pessoas olham assustadas, a primeira reação das pessoas é querer me oferecer água, né? Porque as pessoas acham que por você estar com falta de ar, tomando uma água, você vai melhorar, por falta de conhecimento. E as pessoas querem ou então conversar alguma coisa, e eu sempre faço, né? Eu sempre olho para as pessoas e procuro olhar com um sorriso, porque se eu não der esse sorriso, que ele é a única forma de comunicação. Então, nesse momento, eu não consigo falar, eu não consigo dizer, eu só consigo me expressar através de um sinal, seja de um oi, ou seja de um agradecimento, mas acima de tudo, de um sorriso, de olhar com um sorriso para a pessoa, de pedir que ela espere um momento, que ela guarde um momento e depois poder
conversar. E muitas vezes a gente percebe que as pessoas, quando começam a se informar, começam a mudar, começam a agir de outra forma. Então, hoje eu tenho várias pessoas que não sabiam, que não conheciam, que quando elas me veem chegar, elas já vêm até mim e já, olá, tudo bem, como você está? Diz, respira, respira. Então a gente já brinca, respira, estou respirando. E aí depois a gente vai conversar. Então eu percebo que tem muitas vezes a barreira que foi levantada por olhares, o próximo passo foi que eu fechasse esse muro. Então depois o passo é derrubar. A gente precisa realmente fazer derrubar isso e mostrar que a gente também faz parte desse ambiente. Porque senão a gente fecha o muro. E eu aprendi que o muro que a gente fecha em volta de nós mesmos e não dos outros. Né? Não é um muro que separa, que nos separa deles, mas ao contrário, é um muro que separa as pessoas da gente. A gente se fecha e a gente não permite que as pessoas cheguem até nós. Então essa é a grande diferença. Eu acho que ficar só na defensiva, a gente perde muito, né? Eu acho que a gente só aprende sobre a inclusão estando no meio, né? E fazendo de fato que as pessoas comecem a enxergar as pessoas com deficiência como devem, né, serem vistas como pessoas normais, pessoas que fazem atividades normais como qualquer uma, né? Eu digo sempre que muitas vezes a gente só quer ter a oportunidade de poder ser a gente mesmo nos lugares, né? E assim, eu acho que a gente, o preconceito que começa a ser quebrado, em primeiro lugar, é em nós, né? Tipo, é o nosso. Depois que eu virei a chavinha, depois que eu entendi que muito do preconceito que eu via das pessoas nada mais era o reflexo do meu próprio preconceito, depois que eu fui trabalhando isso em mim, é lógico que não foi da noite para o dia, nada é da noite para o dia. Tudo é um processo, né? Tudo requer da gente muito esforço. Tem momentos, acredito que você também, Luciano, tenha passado por isso, tem momentos que a gente realmente não quer sair de casa porque sabe que vai encontrar um mundo muito exclusivo, né? Exato. Que vai excluir a gente e isso não precisa nem falar. As coisas, né, à nossa volta já mostra isso, que é difícil, é difícil para a gente se posicionar, se empoderar de nós mesmos, quando uma sociedade como a nossa mostra para a gente o tempo todo que a gente que está no lugar errado, né? E de formas diferentes, né? Mas cada vez mais eu me sinto porta-voz. Eu vejo assim que eu e você e tantas outras pessoas somos porta-vozes. Não sei se é assim que fala. Se não é, gente, perdoa. Mas eu sinto que a responsabilidade que a gente tem é muito maior. Voltando a falar, é uma responsabilidade, não um peso, né? Mas, assim, por tudo já que a gente passou, né, na vida, e acho que hoje tudo isso valeu a pena se a gente olhar com carinho, com respeito
para a nossa história, para a nossa trajetória, porque tudo que aconteceu com o Luciano, comigo, fizeram a gente ser as pessoas que somos hoje. Você quer falar alguma coisa sobre isso? Sim. Olha, eu sempre falo isso, que o Te Incluo, ele nasceu como uma rosa no meio de outras rosas. Não no meio só de espinhos, né? Mas no meio de outras rosas, que também tem espinhos, né? Então, assim, acho que um dos motivos que fazem com que a gente tenha uma página voltada para a inclusão, e aí acho que falando de todos nós, é porque de fato a gente sente uma sociedade exclusiva, né? E exclui mesmo, uma sociedade excluente, uma sociedade que muitas vezes faz com que a gente fique querendo ficar resguardado em casa mesmo, para não passar por certas situações, né? E eu falo isso porque o meu foco principal, quando as pessoas me perguntam, mas te incluo quem? O que você quer incluir? Quem que você, quando você fala eu te incluo, você me inclui o quê? Eu quero incluir pessoas que estão excluídas. E muitas pessoas me falam, a sua inclusão é das pessoas com deficiência? E eu falo, incrivelmente, elas também serão incluídas. Mas o meu primeiro foco é das pessoas sem deficiência. Porque eu quero incluí-las no nosso dia a dia, incluí-las no nosso mundo, incluí-las na nossa vivência, para que elas entendam as nossas dificuldades, porque historicamente eu acho que existe uma complicação muito complexa na inclusão da pessoa com deficiência, porque historicamente, como você bem citou, a gente foi colocado de lado, a gente foi colocado guardadinho em casa. Olha, eu te dou o que você precisar, eu te dou o suporte para você ficar lá na tua casa, para você ficar guardadinho. Eu não vou te incluir aqui no mundo. Eu prefiro te ajudar, te fazer que você fique lá no teu cantinho, que você seja segregado, porque é aquele, eu faço aquele grupinho de pessoas com deficiência e te deixo lá, mas eu te deixo lá. Eu não quero você aqui, porque se você estiver aqui, eu vou ter que fazer um processo de acessibilidade com você, eu vou ter que fazer um processo de inclusão com você, sendo que quando a gente fala que a gente quer fazer parte dessa sociedade, não é nenhum favor, não é nenhuma graça maravilhosa de te dar algo novo, de te trazer. Não, o que a gente quer simplesmente é uma sociedade que olhe com equidade, ou seja, que nos entregue aquilo que nós precisamos para superar a nossa deficiência e que nos permita que nós possamos entregar o nosso melhor, entendeu? Então, é sempre que eu falo, quem tem que ser incluído de verdade é a pessoa sem deficiência, para que ela entenda o que é a inclusão que nós buscamos. Porque muitas vezes, se não for desse jeito, a gente vai ficar aqui formando um grupo, formando uma galera, que vai ser muito legal, mas a inclusão mesmo ela vai ficar distante. Então, acho que a gente tem que romper e a gente não pode ser espelho para exclusão, não. A gente tem que ser espelho de inclusão. Para as pessoas, ao olhar para nós, queiram nos incluir. E sabe uma coisa que eu achei muito curioso, e eu até ia te perguntar sobre isso, e agora você acabou falando sobre, você pensou da mesma forma que eu, né? Como assim? O que você quer acesso? Você quer incluir só pessoas com deficiência, enfim. E quando eu pensei no nome, na verdade, não foi nem eu que pensei no nome. Quem deu a ideia do nome foi o meu pai, porque foi no caminho indo para a faculdade. Meu pai falou, Gabi, você fica o tempo todo na internet
se alguma coisa voltada para a pessoa com deficiência, para quem não sabe, o Quero Acesso, ele foi um resultado, né? Ele foi um trabalho acadêmico. Ele foi o meu TCC que acabou virando o que ele é hoje. Mas, inicialmente, ele foi criado mesmo para que eu pudesse ter ferramentas para o meu trabalho. Tanto é que, quando eu me formei, eu tive aquela... Eu parei, e agora? O que eu vou fazer com essa página? Porque antes era só o Facebook. E daí, só que depois eu vi o tanto de pessoas, né? Falei, meu Deus, e agora? Eu tenho que continuar, né, com essas coisas e tal. E depois as pessoas foram me trazendo informações, e daí eu mesma passei a ter um novo olhar desse mundo mesmo. Porque às vezes a gente fica tão focado nas nossas questões que mesmo a gente do nosso mundo PCD, muitas vezes a gente não olha para o amiguinho que está do lado, para as dores do amiguinho, entendeu? Então, hoje em dia, o Quero Acesso me abastece, me dá força para seguir adiante. E, assim, como eu pude conhecer diversas pessoas e foi muito legal, né? E acredito que com você também seja muito isso. Olha, de verdade é algo muito rico, é algo que faz com que a gente queira, de fato, a cada dia querer mais informação. Achei interessante você dizer que o Quero Acesso surgiu do seu trabalho de TCC, e o meu caso já foi o contrário. Por causa do Te Incluo, eu fui fazer uma pós-graduação em diversidade e inclusão. Então, assim, que legal! Me abriu. Fala mais sobre isso. Então, eu, na verdade, quando eu comecei a fazer o trabalho com o Te Incluo, começou a me abrir, na verdade, uma série de outras questões de olhar para todas as deficiências. Então, a gente começa a ver tantas informações, começa a ver tanta coisa e começa a entender que algumas coisas não são feitas, principalmente no nosso país, por falta de conhecimento de legislação, de tanta coisa assim. Então, muitas vezes, a gente começa a entender que a gente tem legislação para muita coisa, mas o que falta, na verdade, é cumprimento dessa legislação. E uma outra coisa que a gente começa também a entender é que as pessoas, de fato, não têm informação. Como eu já disse anteriormente, as pessoas não fazem ideia do mundo que do mundo de legislação, do mundo que a gente vive na prática e das nossas dificuldades. E hoje eu consigo olhar para as pessoas e dizer assim, cada deficiência é uma deficiência. E cada pessoa com deficiência é uma pessoa com única, né? Porque nós podemos ter várias pessoas com a mesma deficiência, com a mesma nomenclatura de deficiência, mas que têm situações completamente diferentes. Né? Sim, então, claro. Através do Te Incluo, por exemplo, eu tive a oportunidade de algo que eu achei que jamais aconteceria, que era conhecer mais alguém com a mesma deficiência que eu. Porque eu tenho, a minha mãe e uma irmã minha também tem a mesma deficiência. Foram laudeadas com a mesma deficiência, né? Porque ela é congênita. Então, minha mãe tem e uma das minhas irmãs também tem. Mas, ainda assim, eu achei que eu não fosse conhecer mais ninguém, porque hoje ela é uma base de 5 a cada 1 milhão. Então, ela já é considerada uma doença raríssima, né?
Então, Nossa, e na sua família, três três pessoas pessoas, têm a mesma, a mesma é mais raro, então. ainda, exatamente. Mas eu ainda assim conheci mais uma pessoa com a mesma deficiência que eu, e ela tem uma situação completamente, assim, não completamente, mas nós temos algumas características muito parecidas, mas outras completamente diferentes, né? Então, assim, uh, isso demonstra para nós que nós precisamos, de fato, conhecer cada dia mais sobre as diversas deficiências e sobre as Sim. diversas pessoas. Então, isso me fez querer procurar e eu encontrei uma universidade, né, no Paraná, que é uma universidade de diversidade e inclusão, e acessibilidade e Uhum. inclusão. Então, na verdade, ela fala de todos os tipos de diversidade, porque ela faz com que a Sim. gente consiga entender também o que a gente chama de interseccionalismo, que é você estar mais dentro de mais de uma das diversidades, e ela consegue falar um pouco mais Uhum. sobre legislação, sobre outras coisas. Então, eu, desde o ano passado até aqui, eu tenho estudado, já estou no finalzinho agora aí dessa pós, mas foi uma oportunidade que é mais uma explosão aí na mente que se abriu a partir do Team Club, a partir das Legal, discussões que a gente vai tendo legal. aqui, porque é algo assim que, se eu falar, e você sabe bem disso, né? Não é tão simples você conduzir uma página todos os dias com material, trazendo Não, não dá informação, dá trabalho. trabalho, não é tão simples, a gente precisa e falar do assunto que nós dizemos. É preciso ter É. propriedade para falar, né? Nós precisamos Uhum. conhecer as pessoas, conhecer as realidades. Então, assim, É. oportunidades como essa são ímpares para que a gente possa, de fato, estar conversando, estar trazendo as nossas realidades aqui, para que a gente consiga, de fato, abrir horizontes cada dia mais. Então, é importante, sim, ir É atrás de isso que informação, né, para tudo isso. é isso que eu vejo no seu trabalho e a mim me encanta muito, porque toda informação que você passa dá para perceber que você toma todo o cuidado para abordar um tema, sabe? E assim, nós do Quero Acesso também somos assim. Eu falo nós porque a minha família me ajuda, tá sempre por trás, que é a minha mãe, meu pai, meu irmão me ajuda, e eu tenho uma amiga, a Amanda, que também tá ajudando a gente com as artes, enfim. Então eu falo que é uma equipe que faz o trabalho junto, né? Realmente, aqui Mas as também temos. pessoas acham, às vezes, que é simplesmente postar Não, alguma coisa. Não. não. Dá trabalho por quê? Porque a gente tem que pesquisar o trabalho, tem que ver antes o que vai, qual é a forma que vai ser feita essa abordagem, É. principalmente porque não sei você, mas eu percebi que de um tempo para cá, o meu perfil, meu público tem mudado bastante pelo fato de eu dar palestras nas escolas, faculdades, então assim, tem muita criança também. Uhum. Então, a forma como eu escrevo, eu tento sempre deixar de uma forma onde todo mundo possa entender, e eu percebo que o Te Incluo também faz isso. E eu acho muito bacana. Já utilizei várias postagens e estou sempre te indicando.
porque Obrigado. realmente é isso. Eu acho que a gente se fortalece quando dá a mão um pro outro, né? É O que você exatamente isso. acha sobre isso, né? Sobre o empoderamento da pessoa PCD, da pessoa com deficiência? Sim, então, eu acho que assim, você tem muita razão ao dizer que a gente precisa de uma equipe, né? Eu falo assim, muito do que eu faço, eu tenho o apoio hoje da minha esposa, que também é uma pessoa que está sempre me ajudando, está sempre aqui ao nosso lado para poder nos orientar, nos ajudar. Aliás, o dia a dia meu é todo ligado a ela, então acho que isso é super importante, a gente precisa disso. E a gente Fala precisa. o nome dela, A então. Suzana, a minha esposa é a Suzana. A Suzana. Tem alguns posts Suzano, para um trás. abraço. Tá mandando. Tem alguns posts para trás aí. Quem vê vai conhecer a Suzana, que a gente pôs a nossa foto de ano novo. Nós colocamos juntos. Então, só dá uma Ai, olhadinha que legal. no, mas eu acho que, de fato, a gente precisa buscar esse empoderamento, a gente precisa buscar esse espaço. Eu sempre digo Uhum. que o empoderamento ele se faz através da formação das outras pessoas, porque a gente não consegue um espaço, eu não me vejo conseguindo um espaço se não for pela informação, porque simplesmente o espaço que forçado, muitas vezes ele não acontece. E Verdade. eu dou sempre o exemplo da vaga exclusiva para a pessoa com deficiência. Eu dirijo e muitas vezes o que eu vejo é que o fato de eu ter cartão, de eu ter 5 adesivos no meu carro, de ter N placas em todos os lados falando que aquela vaga é exclusiva, uma pintura azul que não esconde ninguém, ela não quer dizer nada. Muitas vezes a gente sabe que isso é É, desrespeitado porque simplesmente a pessoa não tem empatia. Então a inclusão ela precisa acontecer através da empatia. Quando eu falo da informação, é justamente informar, te contar o meu dia a dia, te contar por que aquela vaga é importante para mim, te contar por uhum. que se você estacionar naquela vaga, eu vou ter que dar mais outras 10 voltas, ou eu vou ter que Até parar num lugar conseguir. longe até conseguir, ou eu simplesmente vou ter que desistir de ir naquele lugar, porque eu não tenho outra forma de acessar aquele lugar. Diferente de Uhum. você que parou na minha vaga e não é uma pessoa com deficiência, e que poderia ter parado em qualquer outro lugar e teria caminhado facilmente até esse lugar. Então, acho que É, esse tipo de informação que a gente precisa, a gente só vai se realmente se empoderar e a gente já tentou através, e precisa sim também, não estou dizendo aqui, não estou sendo defensor de não ter leis, não estou dizendo isso. Mas o que eu uhum. quero dizer sempre, e é o que eu falo sempre no Team Club, é uma palavrinha que, na verdade, vem de um tema, até um tema oficial, que é a acessibilidade comportamental, mas é a palavrinha que eu Uhum. ajuntei que se chama comportamento inclusivo. Se as pessoas não se comportarem para incluir as pessoas, pode ter vaga, pode ter o que for, que elas não serão incluídas. Né? Isso é até mais Exato. importante do que qualquer outra coisa. Né? Eu sempre digo isso. A primeira coisa que muda é a atitude, é um comportamento de inclusão. É você querer incluir as pessoas. Né? Isso não é A desculpa atitude diz muito mais do que muito. qualquer palavra, né? Exatamente. A atitude ela diz mais que qualquer palavra, ela diz mais que qualquer rampa, ela diz mais que qualquer coisa. O empoderamento Uhum. da pessoa com deficiência ele depende dos comportamentos, dos nossos comportamentos, como a gente já disse lá no começo, mas ele Sim. depende muito mais do comportamento de como as outras pessoas sem deficiência nos enxergam. Consegue Como que elas, ver, né? como que elas conseguem ver? Como que elas conseguem entender que não basta uma rampa, não basta um corrimão ou qualquer outro tipo de acessibilidade física. A gente precisa de um comportamento
que as pessoas queiram nos incluir, que as pessoas deixem de achar que é muito trabalhoso incluir a pessoa com deficiência, né? Mas que elas entendam que eu faço parte desse meio e ela precisa me ajudar, me dar equidade, me dar aquilo que eu necessito para estar junto com ela. Isso é de verdade empoderamento. Então, olha, gente, o que o Luciano está dizendo aqui para a gente é muito importante. E eu volto a dizer, né? Eu vou endossar ainda mais que a inclusão ela passa também pela conscientização. É o principal. É a pessoa começar a ter a consciência de que aquela vaga é reservada para a pessoa com deficiência, para a pessoa idosa, mesmo que você tenha parado por 5 minutinhos faz sim diferença na vida de uma pessoa com deficiência, de uma pessoa idosa. Então, muitas vezes, se você se conscientizar, a gente não vai ficar precisando brigar por algo que é de direito nosso. Se você tiver um mínimo de conscientização, para não dizer um mínimo de educação, né? Muita coisa muda, muita coisa é evitável, né? Ontem eu passei por uma situação que eu achei um pouco engraçado com a forma como aconteceu. Eu estava na Santa Missa e uma senhora, eu percebi, ela estava sentada do meu lado no banco e eu estava atrás, né, meu pai no outro banco da frente. E essa senhora não parava de me olhar, não sei o quê. Aí teve uma hora que ela não se aguentou. Ela, ai, desculpa, mas eu vou ter que te perguntar. O que aconteceu com uma mocinha tão linda como você? Como você veio parar nesse lugar, na cadeira de rodas? Aí eu falei para ela, olha, eu nasci com paralisia cerebral, o meu problema foi desde que eu nasci. Ela, poxa, é uma pena, você é tão bonita, mas pena que é cadeirante. Tipo, foi a forma como eu conduzi que foi muito diferente. Em alguns anos, se fosse alguns anos atrás, isso ia me revoltar, isso ia querer que eu ficasse no meu mundinho, mas aí eu respondi para ela, não, mas eu sou cadeirante, mas eu sou muito feliz. Então eu acho, e dei aquele famoso sorriso, que foi o que a gente comentou aqui no começo, que o sorriso, ele abre portas, né? E ele derruba barreiras. E, nossa, e olha, falar para você que esses anos de quero acesso, né? Já são 9 anos da página e são 4 anos, quase 5 do Instagram. O Instagram e o canal no YouTube têm o mesmo tempo, assim. O quanto eu melhorei, o quanto o Quero Acesso me transformou, porque com o passar do tempo, eu passei a ter outras atitudes que até eu mesma
estranhava. Nossa, eu não fui agressiva, eu não chorei por aquela pessoa olhar para mim e fixo. Não, porque vamos combinar, tem hora que incomoda, não Incomoda, é? com certeza, claro. Então, eu percebo muito isso que você falou, que muita coisa depende da forma como a gente conduz, né? Exato. Se a gente ficar olhando só pro negativo, a gente perde de ver as coisas positivas. É, Eu não sei, mas eu acho que da forma como aquela senhora saiu, né, depois que ela perguntou e tudo, eu acho que ela, sei lá, pode, naquele momento, ter uma forma diferente de ver a pessoa, entendeu? é exatamente isso. Eu acho que através das nossas reações é que a gente vai fazer com que as pessoas levem algo de bom, algo de diferente dessa relação conosco. Que de Uhum. repente ela consegue entender que não tem, não é porque você está numa cadeira que você é menos feliz, que você não tem a alegria, motivos para ser uma pessoa feliz, motivo para prosseguir, apesar das lutas que continuam existindo, como todo ser humano. Né? Eu sempre falo isso. Uhum. Você acha que eu, como pessoa com deficiência, tenho lutas, mas eu sei que as outras têm outros tipos de lutas. Então, é isso, nós Verdade. estamos debaixo do mesmo sol. Né? E vamos seguir em frente para que a gente consiga levar algo de bom para os outros e deixar alguma coisa, alguma marca positiva na vida dos outros. É esse o Uhum. objetivo, muitas vezes, dessas relações. Você acha importante a representatividade das pessoas com deficiência? Olha, eu acho extremamente importante. Eu acho que a gente precisa ter visibilidade, tá? Eu acho que as pessoas com deficiência precisam estar em todos os meios. Uma das perguntas que eu faço muitas vezes na, nas conversas e nas vezes que a gente fala sobre deficiência com as pessoas é quantas pessoas com deficiência, você, pessoa sem deficiência, convive, né? É fácil com que cada vez, graças a Deus, a resposta tem mudado, as respostas têm começado aos poucos a ser, que seja uma, que sejam duas, mas existem, né? As respostas eram nunca convivi com ninguém, não conheço ninguém, mas hoje a gente vê essa mudança e acho que essa mudança é importante e é representativa. E aí vem eu achar bem importante essa questão representativa para que a gente esteja nos lugares e as pessoas conheçam as nossas dificuldades, as nossas alegrias, as nossas histórias, assim por diante. Agora, o que eu vejo que a gente precisa cada dia mais reposicionar o que de fato a gente tem passado de mensagem com a representatividade. Porque uma coisa que me preocupa muitas vezes é essa representatividade é só aparecer, essa representatividade é só daquela pessoa com Exato. deficiência, ou essa representatividade ela é uma representatividade de fato para todas as pessoas com deficiência. É, Né? E muitas vezes eu me preocupo com isso. Eu acho que não basta representar, tem que, de fato, tem que fazer, entender né? Tem fazer que. algo que represente, sabe? Não basta Uhum. aparecer, tem Uhum. que, de fato, estar ali e fazer algo que represente as pessoas com deficiência e que represente algo de positivo para as pessoas com deficiência, né? Eu também concordo. Para que a gente não vire, sabe? Eu tenho muito medo da gente acabar, pelo fato de ficar comemorando só a representatividade. Olha, tem uma pessoa com deficiência aqui. Esquecer do Esquecer, principal, né? entendeu? De qualquer outra coisa. Tá, ela está representando, mas o que de fato ela está entregando? O que de fato ela está trazendo quando ela está ali? Né? Então, isso é um ponto que eu acho que essas Uhum. duas coisas, elas precisam se comunicar. Então, representar é importante,
como a gente tem visto, por exemplo, a representatividade de algumas atrizes hoje, por exemplo, e de pessoas com deficiência, que a gente acompanha também, mas elas são representativas no sentido de levar informação, no sentido de que as pessoas veem ela ali e ela está levando uma mensagem também, e não só uma representatividade dela estar ali, de repente, sendo até um motivo de chacota ou de alguma coisa desse tipo. Então, por isso que eu acho que a representatividade bem pensada, ela tem muito para trazer para a gente, mas ela precisa ser muito bem pensada e muito bem planejada. Com certeza. Olha, Luciano, eu peço uma licencinha para você, Toda. para poder dar um oi para o pessoal que está aqui assistindo a gente. Teve alguns amigos aqui que até mandaram boa noite, um oizinho. Então, boa noite, Liliane, boa noite, Nil. Obrigada por vocês estarem aqui. Obrigada por vocês também, seguidores do Luciano, do Team Cruz, estarem aqui também. E peço para vocês, se vocês estão gostando do nosso bate-papo, manda coraçãozinho, manda essa live para mais pessoas, para que elas possam também, de alguma forma, participar desse bate-papo. Fala aí, Luciano, diretamente com seus seguidores também. Então, eu tenho, até já vi alguns seguidores aqui, alguns amigos, a gente tem alguns amigos, eu sempre falo que a gente não tem só amigos, a gente tem parceiros aqui, então eu quero agradecer Exato. também a galera aí da Clube que está aí com a gente, que está sempre tendo uma grande parceria, traz informações muito legais, né? Boa noite, pessoal da Clube Cursos, que está aí sempre com a gente, obrigado pela presença. Tenho certeza que os outros, tem tantos outros seguidores aqui. Eu quero agradecer, o pessoal está sempre com a gente, está sempre dando todo o apoio, e sempre que a gente pede alguma coisa, vamos lá com a gente, o pessoal vem, curte. Então, assim, a gente, graças a Deus, tem alcançado números. Eu falo isso, às vezes a gente não, o nosso objetivo não é só números, mas a gente fica muito Sim. feliz de alcançar esses números que a gente nem imaginava, né? Eu falo, nossa, quando eu olho e vejo que a gente já passou de mais de 5 mil seguidores, aí a gente fica realmente muito feliz de ver que são tantas pessoas que com certeza estão envolvidas com a inclusão da pessoa com deficiência, com a inclusão das pessoas sem deficiência, de levar informação. Então, eu quero agradecer e quero aproveitar para dizer para todo mundo, não deixe de sair daqui depois sem deixar sua curtida aqui no canal também, da Gabi, que tem muita coisa legal aqui no Acesso Quero, Obrigada. @Acesso Quero. Então sigam também, né? Tem muita informação boa, e aí a gente com certeza vai estar fazendo muitas trocas a cada dia. E obrigado mais uma vez a todos os seguidores que estarem aqui com a gente. E não saiam daqui, continuem aqui com a gente. Porque afinal, sem vocês, nada acontece, né? É isso. E, e assim, eu só tenho que agradecer por esse bate-papo. Está sendo muito enriquecedor, estou aprendendo muito e eu acredito que quem está aqui também está aprendendo. E eu queria saber um pouquinho de você. Sim. Como foi para você na sua época escolar? Escolar. Você Tá. encontrou dificuldade, preconceitos e tantas outras coisas que a gente sabe que a gente passa em algum momento da vida? Sim, eu encontrei bastante, porque, como eu te disse, talvez num grau menor, eu acho que muitas pessoas, e eu acabei por essa minha questão com a deficiência, eu sempre me aproximei muito
de tantas outras pessoas com deficiência também no meu ambiente escolar, enfim. E eu acho que eu tive, principalmente nos anos, nos primeiros anos, acho que primeiros anos que eu digo até a oitava série, que hoje já virou nona série, né? Falei, olha, eu tô ficando numa idade. A gente tá ficando velho. Tô ficando velho, eu já não entendo mais essas séries aí, primárias, secundárias, mas eu acho que principalmente até ali a sexta, sétima série, eu tive realmente uma série de questões com apelidos, com brincadeiras, com relação à minha questão física. Eu sempre fui uma pessoa que não consegui fazer as atividades como os outros faziam, as atividades principalmente físicas. Então, eu sempre tive uma certa e como eu digo, né, eu sempre tive essa certa questão de não conseguir as coisas e ao mesmo tempo as pessoas olharem e dizerem e não entenderem por que eu não conseguia, porque essa é uma das minhas lutas, inclusive na questão das deficiências não visíveis, porque muitas vezes parece que você não tem uma deficiência, então parece que você tem preguiça, parece que você não quer viver a mesma coisa que as outras, e muitas vezes você acaba sofrendo com esse preconceito de outras crianças que não têm esse mesmo conhecimento, essa formação, e até das pessoas que estão ali no âmbito escolar, né? Então, eu sempre digo isso, é extremamente importante. Isso, assim, graças a Deus, não foi uma coisa que me marcou negativamente no sentido de lá atrás eu não queria nem ir para a escola mesmo, eu tentava fugir das coisas, tal, mas não me afetou pessoalmente nesse sentido de me atrapalhar a tal ponto, mas eu sempre digo que poderia ter sido mais tranquilo. Então eu acho que eu fico imaginando quem tem uma outra dinâmica ainda mais complexa, a gente vai conhecendo muitas dinâmicas, muitas histórias, e a gente acaba entendendo as dificuldades que não são necessárias, muitas vezes, de que as pessoas com deficiência, e especialmente as crianças com deficiência, que estão chegando, que estão tendo esse primeiro contato com o mundo, porque a escola ela é o nosso primeiro contato com o mundo, né? Então, é o nosso primeiro mundo, né? É exatamente isso. É o primeiro mundo que a gente, de fato, vai sozinho para ele, né? Então, acho que Mas eu vejo assim, que hoje em dia, eu sei, tá? Eu tenho essa noção que ainda em algumas questões da inclusão real, a gente está engatinhando muito do que a gente vê por aí, a gente sabe que não é a inclusão ideal, mas assim, hoje em dia se fala mais sobre, né, as deficiências, sobre as dificuldades de cada pessoa, porque no meu tempo, no seu tempo, a gente foi meio que tacando pedra, abrindo caminhos, né? desbravando, né? A gente foi. E hoje eu olho para trás e eu falo, caraca, como que eu pude fazer isso, né? Mas eu acredito muito que é o apoio familiar que faz com que a gente consiga vencer, né, as barreiras que são impostas para a gente todos os dias. Então, assim, eu vou tentar ser breve para não tomar mais tanto tempo seu e das pessoas aqui. Assim, quando pequena, eu não percebia o preconceito. Eu não vivia o preconceito na infância. Eu fui
ter o conhecimento, conhecer ele de cara na adolescência. Por quê? Na infância, os meus amiguinhos da escola, eles foram as primeiras pessoas que me incluíram, muito mais do que os adultos, porque eles falavam assim, eu só vou brincar se ela puder brincar também. Então, assim, muitas vezes, a partir da ação de uma criança, o adulto vai vendo e, nossa, vamos fazer assim, vamos fazer assado. Então, assim, eu sempre tive uma vida normal, eu sempre brinquei com todo mundo, eu brincava na rua da casa da minha avó, jogava queimada, elástico. É claro que eu não pulava o elástico, mas muitas vezes eu segurava o elástico para as meninas pularem, né? Bater corda. Quantas vezes eu pulei corda com a minha mãe? A minha mãe me segurava no colo e vamos brincar. E era assim, sabe? O meu joelho vivia todo ralado, as minhas calças rasgavam tudo no joelho, porque eu engatinhava a rua inteira brincando com todo mundo. Eu vivia com bolinha na mão, porque eu queria brincar. Então, assim, então, de fato, muitas coisas, é claro que havia o preconceito, mas eu acho que nessa fase, quem sentiu mais, quem sofreu mais, foram os meus pais, porque eles me blindaram de uma forma, eles me deixaram ser criança tão natural assim, que eu só vim saber do preconceito de fato mesmo na adolescência. E assim, teve uma vez, né, que teve uma escola que não me aceitou. A diretora da escola falou: se eu receber a sua filha aqui, muito dos pais vão tirar os filhos, porque era uma escola que estava começando. Então, assim, foi a primeira vez, assim, quando criança, que eu percebi que era algo estranho acontecendo, porque eu lembro de eu na diretoria dessa escola, no colo da minha mãe, e eu lembro que eu disse para ela, mãe, eu falei, mãe, calma, ela não me aceitou, mas vai ter escola que vai me aceitar. Então, assim, e eu acho que pelo fato de eu ter dado essa resposta também, de alguma forma, sem entender muito o que estava acontecendo, fez a minha mãe continuar lutando por mim. E eu acho que o apoio familiar é isso que tantas pessoas precisam ter, né? Às vezes, não é tanto lá de fora, né, que precisa vir. O primeiro apoio é o de casa mesmo. É igual quando eu decidi que eu ia dançar, que eu ia ser bailarina. A minha mãe, em uma das nossas conversas, ela falou assim: Gabi, você sabe que a dança ela vai mostrar aquilo que você, de alguma forma, quis esconder, que é o seu corpo, enfim. E, na verdade, quando eu estou dançando, o que eu menos me preocupo é com o meu corpo, sabe? Então, assim, a dança, ela foi
sem dúvida, uma ferramenta muito bem utilizada, porque foi daí que eu fui vendo a questão do meu corpo e falando, deixa eu ser eu mesmo. Então, e entender de uma forma mais leve. Eu acho que muitas vezes é aquilo que a gente falou lá no começo. É a forma como a gente se vê que as pessoas vão começar a nos ver, né? Então, tem algumas coisas que eu passo que eu até já falo, como se fosse novidade. Estou tão acostumada, então assim, e acredito que seja isso com você também, né? Olha, ouvindo o seu relato, eu penso muito no sentido de dois lados, né? De como a gente se enxerga nesse mundo, como a gente se vê nesse mundo e como que as pessoas nos veem nesse mundo. Eu ouvi de alguém algum dia um relato de o que é que você vai fazer com aquilo que você receber dos outros. Se for um presente, né, que você receber de alguém, obviamente que você precisa cuidar muito bem desse presente e precisa guardar esse presente e levá-lo para sempre. Mas se você recebesse um saco de estrume, um saco de uma coisa muito para a sua vida para sempre, essa opção é toda sua, né? Uhum. Então, será que nós devemos optar em fazer o quê? É meio que óbvio que a gente deve optar em guardar os presentes, em guardar as coisas boas, né? Então eu aprendi isso a muito preço de coisas é, muito assim que às vezes são muito sensíveis, que são muito escondidas. Eu sempre falo isso, quando a gente fala do preconceito, do capacitismo, que é o preconceito com uma pessoa com deficiência, eu já ouvi de algumas pessoas dizerem assim, mas quem pode ter preconceito com uma pessoa com deficiência, né? Uma frase que já é toda cheia aí de preconceito, porque primeiro que submete que nós somos pessoas é, anjinhos que não podem ser, né, maltratados, então já diz uma coisa que não é verdade também. E elas também dizem uma outra coisa de que não existe, ninguém vai fazer. Então fica algo muito velado, muito sensível, mas que a gente sabe o quanto de coisas a gente vive no dia a dia. Não é só a falta de acesso, não é só o desrespeito a alguma lei, não é só o desrespeito a uma vaga, como a gente já conversou lá atrás, não são somente esses aspectos. São os aspectos de não querer você fazendo parte de um grupo, são os aspectos de não querer você, a sua imagem vinculada a um grupo, né, de pessoas normais, aparentemente, como se existisse um padrão de normalidade, mas as pessoas, infelizmente, não foram criadas para essa convivência. Então, se a gente não tiver uma opção de guardar somente os presentes e de ter como presentes essas pessoas que estão à nossa volta, né? Eu sempre falo isso, se a gente não tiver essa visão, como é que a gente vai continuar vivendo? Né? Vai se tornar inviável para nós mesmos. Então eu acho que nós precisamos, nós mesmos, olhar para nós com normalidade, entender Uhum. que o que é normal é quem nós somos, normal é ser quem nós somos, normal é ser aquilo que nós queremos ser. Eu sempre digo, se você tem, se você quer fazer algo, se você deseja algo, busque o que você deseja fazer, porque na verdade não deixe que isso dependa dos outros, né? Eu sempre falo isso, eu sempre vou tentar, ainda que eu não alcance, ainda que eu não consiga, porque nós não temos a vida é assim, nós não temos a garantia de que nós vamos alcançar tudo que nós quisermos, mas nós temos a garantia de que tentar, de que continuar pode ser um processo muito prazeroso. Então, acho que é isso.
gente precisa, de fato, prosseguir, continuar e ser o espelho, ser o reflexo da inclusão. Isso vai ser o reflexo da inclusão, de fato. Olha, Luciano, eu quero mais uma vez te agradecer por esse bate-papo. Sem dúvida nenhuma, está sendo muito bom. Eu estou, de fato, aprendendo muito com você. Eu só tenho que te agradecer. E eu já vou encerrando, mas antes eu tenho uma última pergunta. E assim eu encerro, aí fica com você, tá bom? Tá bom. Pessoal, eu quero agradecer a todos que estiveram presentes nessa live. Quero agradecer pela paciência, né? De todos que ficaram até agora. É, Você que ainda não segue o Luciano, por favor, passe a segui-lo, passe a conhecê-lo e ajudar o trabalho dele a ser compartilhado, a ser mais divulgado, porque todas as informações são válidas, né? Tudo que a gente aprende uns com os outros. E eu só tenho que agradecer a todos e obrigada, Luciano, por você ter aceito fazer a live, ser o primeiro convidado desse novo quadro de série de lives do Quero Acesso. Obrigada pelas coisas incríveis, né, que você pode trazer aqui para a gente, pode compartilhar com a gente. Quero dizer para o pessoal que vai ter muito papear com você durante o ano todo, vai ter muito quero papear com você. E eu espero, né, vocês de novo aqui no mês de março com mais um convidado, convidada, com mais um bate-papo assim, leve, tranquilo, e respondendo uma pergunta que foi feita para mim lá no Instagram, tá ótimo, né? No Store, perguntando se o papear com você vai ser só com pessoas com deficiência. Não, o Quero Papear com Você vai trazer muitas pessoas com e sem deficiência, porque é como disse o Luciano em um momento aqui da live, que a gente aprende muito também com as diferenças, né? Então, o espaço do Quero Acesso ele é dado tanto para quem tem deficiência quanto para quem não tem a deficiência. Então, muito obrigada por tudo. E, Luciano, a última pergunta é: o que o Luciano de hoje diria para um Luciano de 10 anos de idade? Olha, excelente pergunta essa, hein? Bom, primeiramente quero agradecer também, não posso deixar de agradecer pelo seu convite, pela honra de ser o primeiro por estar aqui, né? Acho que fiquei muito feliz, de fato, de estar aqui. Eu falo sempre isso, eu admiro o teu trabalho demais, acho que a gente Obrigada. aprende demais a todo dia. Então, muito obrigado pelo convite, muito obrigado a todos que estiveram, estão aqui com a gente, que continuem a cada dia com a gente, mais e mais nos seguindo, e que a gente possa continuar contando com todo esse trabalho de inclusão. Eu acho que o que eu diria hoje para o Luciano de 10 anos era
não desista de ser quem você é. Eu acho que muitas Uau. vezes um pouco do meu... Se tem algo que no passado eu posso olhar e dizer que eu teria feito diferente, era ser mais eu mesmo, ser mais quem eu sou, e procurar fugir menos de mim mesmo, procurar ser mais a minha realidade. Então eu diria, Luciano, seja você mesmo, ouça cada vez mais o seu coração, seja você ou quem você é, sem tentar ser alguém que você acha que precisa ser. Então, esse acho que seria o big conselho que eu gostaria de dar para mim mesmo hoje, lá aos 10 anos. Acho que eu, com certeza, depois de alguns aninhos a mais de 10, então eu acho que eu olharia para trás e diria isso. Diria, seja você, prossiga sendo você mesmo e siga em frente assim, que você com certeza será mais feliz. Poxa, Luciano, muito obrigada. Obrigada mesmo por você ser a pessoa que é, por você ser essa pessoa que faz a diferença de fato acontecer no seu mundo e no meu mundo. Obrigada, viu, meu amigo? Conte comigo, porque estamos juntos nessa luta. A sua luta também é a minha. Muito obrigada. Uma ótima noite aí para você, para sua esposa. Mande um abraço para ela, para sua família toda. E olha, seus pais estão de parabéns, porque te deram uma excelente educação, viu? Olha, obrigada por você ter vencido os seus medos e ter aberto, né? Tanto caminho para tanta gente aí. E continue, viu? Vamos Porque muita gente precisa da sua força para continuar. Muito obrigado. Então, eu conto com a sua presença na próxima live também. Pode contar. Pode contar. Gente, essa live vai ficar salva. Então, quem não pôde estar presente vai poder assistir depois e deixem um comentário, ajude a gente compartilhar os conteúdos tanto do Te Incluo quanto do Quero Acesso. Boa noite, espero que vocês tenham gostado e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, Luciano. Valeu! Valeu, até mais. Até!